Porque as pessoas, elas estão mais preocupadas em competir do que fazer o delas. Por isso que eu gosto da frase que e não precisa correr, basta ficar parado, é porque, assim, a média da população, ela vai ficar parada. Bem-vindos a mais um episódio do The Leader View. Eu sou Patrick Nunes e sempre acompanhado dos meus amigos Rodolfo Ruim e Cléo Neto. Hoje nós temos uma conversa com o Carlos Busch, que é um executivo renomado no mercado brasileiro de tecnologia. O Carlos teve uma experiência trabalhando em iniciativas das Nações Unidas na América Latina, no Grupo Processor, na Oracle, na alemã Software AG, e hoje é vice-presidente de vendas na Salesforce. Ele também é colunista do MIT Technology Review Brasil. Bem-vindo, Carlos, e obrigado pela presença no The Leader View. Pô, é um grande prazer, é um orgulho estar junto com pessoas tão interessantes para a gente trocar ideias aqui. Eu tô até nervoso aqui para ver se eu vou dar conta aqui do nível da conversa. Obrigado. Perfeito, ótimo. Carlos, vamos começar contando um pouco sobre a sua jornada profissional até agora e as suas experiências, sejam elas acadêmicas, profissionais, que papéis elas tiveram na sua carreira. Fala um pouco sobre a tua jornada. Não, legal. Assim, tem uma fase da minha vida que, digamos, até os meus 15 anos, eu não tinha sequer... Eu nunca fui uma pessoa que planejei nada muito a longo prazo, sabe? Nem mesmo sonho, assim. E como eu vinha de uma família muito humilde do interior do Rio Grande do Sul, de certa forma, parecia meio que sair muito da realidade de determinados sonhos, né? Então, eu meio que era um dia para frente, sempre fui uma pessoa muito dedicada no que eu fiz, né? E com 14 anos eu comecei a fazer xerox, fui trabalhar de estagiário numa universidade e olha que interessante, acho que é uma passagem importante para todo mundo sempre pensar, né? Foi meu primeiro emprego, eu trabalhava à noite, fazia xerox, achava que fazer xerox era uma coisa super tranquila e não, trabalho pra caramba, assim, ficava em pé a noite inteira, chegava de noite tinha que botar as pernas para cima. Mas o que me marcou naquela época foi que quando naquela sala do xerox, pensa, nós estamos falando de 95, né, isso faz muito tempo, existia uma salinha pequenininha de uma pessoa que ficava digitando prova para professor, porque na época os professores estavam migrando da prova, as pessoas, muita gente está nos assistindo, não sabe nem o que eu estou falando, né? Mas ela pegava a prova que estava escrito à mão e passava no computador, fazia um formato legal e entregava para o xerox, por isso que estava no mesmo lugar para a gente fazer cópias. E eu olhava aquele computador, achava aquilo o máximo, mas tinha medo, porque eu sou daquela geração que se vendia o medo do computador, né? Não chegar perto e tal. Com o passar dos meses, eu vi que aquilo era muito legal, né? Comecei a interagir muito pouco, mas aquilo era muito legal. Um dia eu cheguei para minha mãe, dentro das possibilidades, mãe, eu queria fazer um curso de informática e tal. E até que um dia deu certo, lá em casa minha mãe disse, eu vou júnior, né? Porque eu sou júnior no final do nome. Ela disse, eu vou te matricular no curso. Então tá bom. Quando eu cheguei, foi aquela decepção, né? Imagina aquela criança esperando uma bicicleta, veio um balde da mãe, assim, não tinha nada a ver. Ela me matriculou no curso de datilografia. E aí foi uma frustração absurda, mas obviamente eu encarei aquilo, porque a minha mãe disse que eu tinha que saber usar os 10 dedos como vendiam, né? E ela que não sabia que eram só 8, né? O dedão era só para o barra de espaço, mas tudo bem. E aí foi, né? Fiz o curso de geografia e olha como é a vida. Ao final daquele ano, para fechar esse longo parênteses, a biblioteca da instituição de ensino ela estava começando a informatizar o acervo, então ia sair daquelas fichinhas de gavetinha que você procurava o livro, né, manual, para sistemas, e ela precisava digitar todo o acervo. E aí eles fizeram uma seleção para digitadores e eu acabei sendo o que melhor digitou, obviamente, porque eu tinha feito datilografia há pouco tempo. Então a minha vida ela começou ali, de fato, nesse mundo, né? E obviamente aí existiram N conquistas, a gente pode depois entrando em parênteses aqui. Mas aí, com o passar do tempo, eu acabei indo morar em Porto Alegre, e aí me abriu, obviamente, um pouco mais de opções. E ao longo da minha história em Porto Alegre, eu comecei a estudar no terceiro grau, né, na graduação. Eu troquei 5 vezes de curso, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? E nessa jornada levou 10 anos para eu me formar. Levaram 10 anos. Eu me formei, eu acho que com 27 ou 28 anos. Por quê? Porque na etapa inicial eu não tinha condições de fazer mais do que uma disciplina. Depois eu não tinha agenda, porque eu viajava muito, né? Ficava em tudo que é lugar. Quando eu me formei, eu botei muito na minha cabeça assim, quem me conhecia, ou quem eu tive a oportunidade de conseguir mostrar minha dedicação, meu trabalho, tinha uma valorização do meu trabalho. Mas, em geral, meu currículo era muito pobre, porque eu era um cara que, assim, protagonizou naquele trabalho, mas que base esse cara tem, enfim, né? E aí eu determinei, né, que eu ia investir todo o dinheiro que sobrasse, cada ano eu ia investir em educação. E aí eu inverti e comecei a investir muito forte em especialização.
e que fez com que eu tivesse várias oportunidades ao longo desses tempos, né? Então, agora, chegando em 2020, 2021, agora que a gente está, eu olho para trás, eu consigo conectar os pontos, né? Mas, assim, na época eu não imaginava como isso ia acontecer, tanto profissional como acadêmico, né? Então, a minha jornada, ela passou muito por isso. Então, eu acho, tipo, a iniciativa que vocês tiveram de criar esse movimento, esse canal, esse compartilhamento de visão, ele é fundamental para mostrar para as pessoas também que, sim, cada 15 minutos que a gente investir obtendo conhecimento, ele vai diferenciar lá na frente, mesmo que a gente não veja isso agora. E quando eu olho para trás, é muito fácil chegar e dizer, não, eu estou aqui hoje porque aconteceu A, B ou C, mas não. Tiveram várias coincidências positivas, né, que foram me habilitando nessa minha jornada. Então, uma linha bem ampla, né? Hoje eu trabalho na Salesforce, eu toco operação na América Latina para o que a gente chama de B2B, né? Que não é o cliente final B2B, mas são as linhas de produtos, né? Mais focadas nesses segmentos. E já estou aí há 21 anos trabalhando só com CRM, né? CRM, o grande entorno, né? Então, esse é o Carlos. Eu sou casado, por exemplo, um negócio também que pouca gente sabe. Eu e minha esposa estamos juntos há 24, 25 anos. Então, assim, é desproporcional o tempo que eu tô com ela versus não estar, né? Na minha vida. Então, a gente está muito tempo junto, temos 2 filhos e uma parceria bem legal aí. Que legal. Bush, é sempre um prazer conversar contigo, né, cara? É muito legal te receber aqui conosco, obrigado pelo teu tempo. E eu queria pegar o gancho de algumas coisas que tu comentaste agora. Muito legal ver a tua carreira se desenvolvendo e como tu valorizaste o tema da educação. O Rodolfo Ruim comentou em alguns outros episódios sobre a importância da educação formal e de buscar conhecimento e de investir nisso, né? O mercado, dependendo do mercado onde você atua, isso pode ser muito importante. E é uma coisa que eu admiro e que eu tenho visto é a tua consistência. Então, você está falando de mais de 20 anos de carreira, muita consistência em atender cliente. A jornada do cliente, a Customer Experience, o CRM, como tu comentaste agora há pouco. Sim. Isso é muito legal ver a consistência na tua carreira deste tema. Por outro lado, esse é um mercado ultra competitivo, onde a tecnologia basicamente domina as interações na atualidade, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre, no mercado tão competitivo, a tecnologia influenciando e dominando esse mercado, qual é a tua fórmula para se manter relevante em algo que muda todas as semanas? Exatamente. Bem, primeiro eu já vou falar aqui, eu vou passar a minha visão. Se ela fosse a melhor do mundo, eu já não ia nem contar. Eu ia escrever um livro aqui a vender, né? E a gente já ia direcionar. Na verdade, é assim, Cléo, o que eu acredito muito, né? Em primeiro lugar, quando nós nos posicionamos para ofertar algo, para resolver, seja desejo, seja situações de problema, de oportunidade de alguém, a gente tem que entender, sempre se colocar no lado do aprender. Eu aprendi muito cedo a ter uma empatia de entender o que demandava o meu trabalho. Porque desde os 20 anos eu passei a liderar times, né, de vendas nesse business. E desde o início eu tive a oportunidade de entender que eu só existia com relevância para alguém se primeiro eu entregasse algo a mais para aquela pessoa, senão eu seria ordinário, eu seria comum, eu seria média, então eu não ia me destacar. Então eu sempre pensava, pô, vou ter uma reunião com o Cléo trabalha vendendo bicicletas. Cara, eu tenho que dar algum insight para o Cléo de vender bicicleta. Então eu me preparava muito para isso. Obviamente que quando a gente fala de uma educação formal, de uma educação em instituições renomadas, ou que eles tenham a preocupação também, porque eu acho que uma grande diferença quando a gente fala de educação é assim, hoje tem uma certa banalização da relevância das grandes instituições de ensino, né? Eu acho que sempre tem que ter um cuidado. Eu acho que quem fez tem todo o direito de poder questionar o modelo, etc. Mas quem não fez, cara, faz. Porque tem uma grande diferença entre o tradicional e quem está fora do tradicional. Então, uma coisa que eu aprendi é que eu também fui em várias instituições que eu aprendia mais do que eu imaginava que eu ia aprender. E essa entrega de um pouquinho a mais, esse diferencial, acho que faz com que essas instituições de ensino fossem as melhores, mas, de certa forma, me permitiam ser melhores também, né? Então, é meio que uma coisa casada na outra, não tem muito a lógica, porque por mais que eu estudasse também para falar, tem determinados momentos que a gente vai conversar com pessoas que têm um nível de cultura maior, tem uma experiência naquela indústria maior, então a gente acaba tendo mais dificuldade. Então, a consistência, para mim, ela vem, em primeiro lugar, de servir primeiro, sabe? A gente se posicionar no sentido de eu tenho que agregar algo naquela relação primeiro. Se agregar algo para mim, ou seja, se o cara comprar meu serviço, ou se ele vai dar um feedback positivo, tomara, a gente espera, mas eu não vou pensando nisso. Eu vou pensando em agradar, em agregar.
talvez eu acho que é isso que as pessoas pecam. A gente hoje em dia vive uma sociedade que a gente quer o resultado, talvez de uma forma muito célere, né? A gente não entende certos rituais que a sociedade estabelece. Não importa se tem digitalização, não tem, né? A sociedade passa muito por isso. Então, tentando fechar esse parênteses, a explicação, eu acredito que a educação formal ela foi fundamental para talvez criar uma base mais forte ou mais profunda em certas linhas de negócio. Eu, obviamente, procurei fazer formações que fossem complementares e não tanto no mesmo assunto, né? Até para ampliar o horizonte. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma cabeça muito, muito disponível a saber que eu tinha a primeira obrigação de agregar valor. Porque é muito interessante quando a gente encontra pessoas, e por que certas pessoas que a gente vai conversar, a gente diz, pô, esse cara é legal. E por que outras pessoas a gente, não é que sai com crítica, mas não sai engajado. É porque a pessoa se colocou com uma energia diferente. Isso é relação pessoal, isso é negócio, né? Então, talvez essa é a primeira camada aí que faz a diferenciação. Obviamente, a gente pode falar depois de experiência, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto, ao meu ver, que eu tento passar para as pessoas também. Bush, bom, a sua habilidade de comunicação ela é bastante impressionante, né? Quem teve oportunidade de ver suas apresentações, pitches de propostas, logo nota a facilidade que você tem de transmitir uma mensagem. No entanto, a destreza que uma pessoa às vezes pode, que a destreza de uma pessoa num determinado tema, às vezes pode esconder o esforço que foi realizado para aprimorar uma determinada habilidade, né? Nós dedicamos um episódio inteiro no The Leader View para poder tratar do tema comunicação, dado a sua importância, né, dentro do arcabouço de um líder. Mas eu gostaria que você nos dissesse qual a importância que a comunicação tem para um líder, no mais amplo aspecto dessa disciplina, e por que é importante investir tempo e esforço nessa capacitação. Tá. Sabe, Rodolfo, é interessante porque quem me conhece do princípio, vou pegar o próprio Cleo aqui, que a gente tem trabalhamos junto há muito tempo, eu sempre fui um cara muito introspectivo, talvez fosse a melhor colocação. Timidez, eu não sei, mas assim, eu era um cara na minha, eu não sou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se nós estivéssemos, nós 4, num ambiente, eu não conhecesse vocês ainda, provavelmente vocês vão sair sem me conhecer. Porque eu não iria lá dizer, oi, gente, tudo bem? Que eu acho uma grande de uma qualidade quem consegue, né? Eu invejo, eu não consigo, né? Eu sou aquele cara que fico na minha. E quem me olha num palco, me olha assim, atuando, vamos chamar assim, diz assim, não, esse cara tá... Não, é realmente. Porque isso tudo foi repetição, isso foi treinamento, né? E eu sempre pensei que eu tinha que agregar algo a mais, né? Então, quando eu fosse fazer uma apresentação, um pitch ou uma colocação, eu penso, cara, eu tenho que ser como os melhores que eu acho que são para mim. Então, tem um conjunto de questões que, para mim, envolvem uma habilidade de comunicação, né? Obviamente que eu acho... A gente separa, às vezes, a comunicação no sentido visual, ou vou chamar assim, os ícones, né? Se eu pegar a parte de ícones de uma comunicação, é o tom de voz, né, o timbre, a brincadeira, ok. Eu acho que isso é uma linha de treinamento. A segunda linha é conteúdo, porque também vai chegar um momento que se tu não te preparou para aquilo, tu vai te fragilizar. Então é uma junção de duas questões. No momento que tu vai treinando as duas, ou tu vai criando confiança, eu não sei explicar o momento que eu descobri que eu tinha facilidade, porque eu nunca tive. Eu sempre fui o cara quieto, né? O cara tímido, o cara... Então, foi o treinamento que me fez isso. Óbvio que aí entra oportunidade, né? Eu nunca esqueço que eu estava na graduação, e eu já, né, 10 anos de graduação, então, sei lá, eu estava no 7º, 8º ano já fazendo. Um colega olhou para mim e disse assim, cara, eu quero aprender a fazer trabalho, apresentar trabalho que nem tu em aula. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, né, porque eu me preparei. E aí eu mostrei para o cara como eu tinha que fazer. Né? Eu disse, primeiro, se tu quer falar uma coisa e bem, primeiro, por mais que as pessoas confundem, a gente primeiro tem que ter o conteúdo para depois ter a habilidade de falar. O problema é que as pessoas acham que... E, assim, o que a comunicação, para mim, ela torna... tem dois aspectos, na verdade, que a comunicação torna para o mundo empresarial um grande diferencial. Tirando, obviamente, os benefícios, né, de ser um bom comunicador como ícones, assim. O primeiro é que a gente evita muito conflito. Né? Aí eu estou saindo do lado palco, estou falando do lado dia a dia, né? No momento que a gente tem uma comunicação mais clara, mais concisa, mais reta, vamos chamar assim, a gente reduz uma quantidade muito grande de ruído que tem nas organizações. Porque os líderes que acabam achando que
eu já tenho o posto, eu já tenho o poder, ou eu já tenho a responsabilidade, cara, basta eu determinar como será, e não. A gente tem que ter a capacidade de ter... Uma vez eu vi uma analogia, um parênteses aqui para complementar, a gente vai ter que ter a empatia da nossa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente nunca vai conseguir... A gente fala às vezes assim, eu tenho que me fazer sentir no lugar do outro. Não, é mais que isso. Porque eu nunca vou conseguir estar no lugar do outro. Quando eu aperto a mão de vocês, eu sinto a mão de vocês ou sinto a minha? Eu sinto a minha mão. Então, eu nunca vou sentir nada que o outro sente. Agora, eu tenho que parar para pensar que então o outro vai sentir algo diferente que eu sempre. Então, eu tenho que sempre fazer algo mais simples, tentar algo mais claro. Então, a comunicação, para mim, empresarial é isso. Quando eu vou me dirigir a um time, seja ele de 2 pessoas, seja ele de 50, de 200, não importa. Eu tento trazer a comunicação o mais amigável para as pessoas no sentido da informação. E segundo, que eu acho que a comunicação ajuda muito, aí saindo do lado romântico aqui de embasar ela, é o lado que a falta de comunicação é o que gera o grande ruído no mercado como um todo. Né? A gente tem um problema de comunicar. O brasileiro, que é um povo, pegando o Brasil aqui como âncora da conversa, o Brasil, que é um povo, digamos, de relacionamento, é um dos piores povos do mundo de comunicação. Porque a gente se sente mal por dar uma informação que não é adequada. Eu lembro que no início da minha carreira, uma pessoa chegou para mim e disse: Bush, aprende uma coisa, cara. Tu não pode ser o portador da notícia ruim. Porra, entendeu? Eu entendo. Tem um livro que é As 48 Leis do Poder, que tem um capítulo só disso. Os caras perdiam a cabeça por dar notícia ruim, né? Não mate o mensageiro, né? Como a história traz. Mas no final do dia, é isso que potencializa o medo nas pessoas, porque elas têm o receio de falar e de não agradar. Onde, na verdade, elas têm que inverter a ordem, entende? Elas não estão preocupadas... A gente não tem que se preocupar em agradar, a gente tem que se preocupar em simplificar. Então, assim, a gente podia, só de comunicação aqui, a gente podia falar horas, né? Porque, como vocês fizeram um episódio só disso, porque como é que eu vou colocar para vocês assim, por que uma apresentação que eu faço, ela pode ser melhor do que comparada eventualmente com A ou com B? Porque, primeiro, 20 anos estudando isso, 20 anos praticando isso, 20 anos entendendo os erros sobre isso, é natural, tem que sair bem, né? Senão eu teria um pouco de dificuldade, né? Então, as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho medo de falar em público. Não, medo não é a palavra, a gente pode ter timidez. Medo é uma coisa, assim, a gente tem timidez, medo não existe, medo é da nossa cabeça, né? Então, acho que eu incentivo as pessoas, cara, tem que falar, não sabe como é que tu vai aparecer, cara, bota um celular hoje em dia a gravar a tua cara, depois com o tempo tu vai aprender, né, que o lado esquerdo é melhor que o lado direito, mas fala do que tu conhece, cara, porque o grande erro das pessoas é que elas acham que o Faustão, ganhando um assunto, ele vai convencer um cara de um pitch para comprar uma tecnologia para inovar uma empresa. Não, ele não vai. Ele não vai. Ele tem um nível, né, de falar. E é um dos maiores comunicadores. O cara criou uma fortuna com a comunicação. Mas isso não quer dizer que ele é culto. O que acontece é que ele usou a comunicação para o meio dele. O mundo empresarial, ele exige diferente da gente, né? Ele exige o conteúdo. O problema é que as pessoas invertem a ordem. Elas querem ser um bom comunicador antes de ser um bom profissional. Exato. Tudo bem, Bush. Outra coisa a teu respeito é que você, falando em conteúdo, você tem um canal no YouTube chamado Fuja da Média. Né? E eu vi que uma das frases que você tem na sua abertura diz que não precisa correr, basta não ficar parado. Né? Isso me lembrou muito um comercial recente que eu vi por aqui nos Estados Unidos da Red Bull, que era um leão e 2 gazelas, e uma das gazelas estava tomando um Red Bull, e uma gazela pergunta para a outra, que não estava tomando, pergunta, mas você acha que você vai conseguir correr mais que o leão por tomar? E ela diz, bom, eu não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais do que você. Né? Então, assim, essa questão da competitividade, né? E como você vê hoje essa questão da competitividade corporativa no mundo de hoje? A gente fala muito, claro, na importância do trabalho em equipe, na questão da equidade, né, da igualdade, estamos todos juntos, porém, a gente sabe que é muito importante, claro, pessoas no seu meio profissional buscam as suas vantagens, né, para avançarem em suas carreiras, né, e existe uma competição, né, isso é inevitável. E quais os elementos básicos que você diria, então, que nós temos hoje nesse mundo corporativo tão competitivo para não ficarmos parados ou para corrermos mais que a concorrência nesse sentido? Bom ponto. Olha só, quando contou essa história, eu lembrei de uma historinha que quando era criança, me contaram do leão e 2 amigos, né? Aí o cara olhou assim, disse, a mesma coisa, vai correr, mas não, só tem que correr mais que você, fica tranquilo. Que é o mundo corporativo tradicional.
ordinário, rasteiro, é assim, né? Em primeiro lugar, assim, eu não conheço ninguém que foi bem sucedido na vida que se preocupou em ganhar do colega. Eu não conheço ninguém. Ele pode ter ganho uma corrida, duas, mas ele não ganhou na vida por isso. Porque o que acontece? As pessoas olham muito para os outros, né? E não olham para si mesmo. Primeira questão que desmotiva as pessoas por um lado. Eu até comento, né? A gente olha o palco dos outros na rede social e compara com o nosso bastidor, né? A gente enxerga as dificuldades lá do outro cara, é só selfies lindas e maravilhosas. Então, desmotiva. Pô, olha a vida daquele cara, e eu trabalho tanto, eu acordo às 4 da manhã. Isso é uma coisa. Que é erro. Não tem nada de errado o cara publicar as coisas lindas da vida dele. O errado é eu querer me comparar com ele. Uma vez me contaram uma história, e eu, assim, sei lá, eu tinha 20, 21 anos, e para mim foi meio que uma coisa simples, mas que me mostrou muito como eu teria que ser na minha vida, assim. Como eu venho do interior, normalmente quem vem do interior vem menos viciado com a competição, né? Porque quem nasce numa grande cidade, ele compete muito mais. Ele compete para pegar o ônibus, ele compete por tudo, ele compete mais. O cara do interior, às vezes, não tem tanta competição, né? Então, isso me permitiu ter uma cabeça um pouco mais aberta até essa idade. Aí eu escutei isso e, óbvio, né, me ajudou no momento que as competições começaram a querer vir me empurrar e eu entendi a como lidar. Que é mais ou menos assim, ó. Como é que eu vou colocar? Tinha uma rua que tinha um jornaleiro, né, numa esquina e tinha um jornaleiro na outra esquina. Os dois, eles trabalhavam, né? Tinha sua banca. Só que um jornaleiro, ele tinha ideia, ele botava uma televisão com propaganda. Aí o outro ia lá comprar a televisão e fazia igual. E, cara, tudo imitando o tipo de apresentação, cor da banca, o que tu imaginar, desconto, promoção. Só que o outro sempre tinha mais movimento. E ele não entendia. Passou, sei lá, 7, 8 anos, enfim, eles se encontraram. E aí o cara que não teve êxito olhou para o que teve êxito e disse assim, cara, eu não sei o que tu faz, cara, mas assim, há 8 anos eu tô tentando ser tão competitivo quanto tu tá sendo e eu não consigo, cara. Não consegui. O que tu faz? Ele falou, não, cara, fica tranquilo, é muito simples. A minha banca tinha 4 olhos cuidando, a tua não tinha nenhum. Porque as pessoas, elas estão mais preocupadas em competir do que fazer o delas. Por isso que eu gosto da frase que e não precisa correr, basta ficar parado, é porque assim, a média da população, ela vai ficar parada. Né? E aí a gente entra já um pouco mais a fundo, o nosso cérebro, ele é configurado para a gente ficar parado. Esses tais aí de Homo sapiens aí, que vieram aí, tem 250 mil anos. A gente é uma civilização que desenvolveu o cérebro o quê? A Revolução Agrícola, 5 mil anos, sei lá, 7 mil anos, 10 mil anos, sei lá, 5% desse tempo. Então, o que as pessoas não param para pensar é todo mundo, eu não posso me comparar a ninguém, eu tenho que me comparar a eu mesmo. E se eu for melhor que eu vou prosperar, cara. E de verdade, Bush, tu fala isso porque deu certo. Não, cara, é assim. Claro que eu posso estar, às vezes, no ambiente errado, mas a vida vai me botar no ambiente certo. Não tem, é natureza isso aqui. Mas eu não preciso comer o colega do lado para me dar bem, como os antigos faziam. Então, eu gosto muito da questão do cérebro, que é assim, o nosso cérebro parado, nós em stand-by, a gente gasta 20% da energia, só com o cérebro parado. E ele é feito para não gastar energia. Então, tudo a gente tenta decidir pelo modo automático. Aí nós podíamos entrar aqui num viés de falar o quanto, às vezes, os nossos pensamentos, a nossa rotina faz com que a gente tome decisões de vida errada, né? Mentir, pensar no outro. Isso vai fazer nosso cérebro já criar atalhos para pensar sempre igual e vai fazer a gente sempre ser o negativo. Não tem sempre aquele negativo da roda. Porra, vai falar com o cara, sempre ele reclama, né? Porque é isso aí. Agora, se eu conseguir ser mais protagonista do que o meu cérebro e mostrar para ele que sim, ele precisa pensar, né? O que a gente tem uma quantidade finita de energia por dia para fazer isso, olhando para mim, eu tenho mais chance de sucesso. Então, eu gosto sempre de colocar nesse lado. Quando eu estudei a história dos jornaleiros, e depois na vida eu fui aprendendo essa questão do cérebro, e fui aprendendo outras coisas, eu vi assim, cara, eu não vou olhar para trás, não vou olhar para o lado, eu vou olhar para frente. Se vocês pesquisarem no Google, tem uma das provas do Phelps, de natação numa Olimpíada, não lembro qual, tem uma foto que o cara que está disputando o segundo lugar, eu vou dizer porque não disputou o primeiro nunca, né? Ele está olhando para o Phelps está nadando e o cara olhando assim do lado, sabe, preocupado, porque ele é literalmente isso. Literalmente isso. E assim, quantas vezes na minha vida eu trabalhava e olhava pessoas e dizia assim, cara, aquele cara é o marco no meu segmento. Ou o cara trabalhou para mim, ou o cara trabalhou, ou não deu certo. Porque, cara, ele em algum momento, ele, como eu digo, ele pode ter chego lá de maneiras erradas,
ou em algum momento ele esqueceu o que levou ele até ali, né? Para fechar esse parênteses, e aí eu quero falar um ponto que para mim é super importante, que às vezes assim, a gente está falando muito de quem não conseguiu, né? Então, de quem quer crescer. Então, a mensagem é olhar para si mesmo, né? Se desenvolva a si mesmo, se questione a si mesmo, sem olhar para os outros. Mas tem um outro viés, é o cara que chegou. E esse talvez é um dos piores lugares para tu tá, porque assim, a cobrança para tu te manter, até por uma questão de status social, de imagem, ela é muito grande. E eu lembro de uma passagem que teve. Uma vez eu estava lendo um livro sobre estoicismo e eu fui ler li um texto sobre a época lá, dos mitos da Grécia. E aí eu lembro de um tal, eu acho que era Anteu. O Anteu era um cara que todo mundo que passava nas terras dele, ele ia lá e matava. Matava. Não tinha ninguém que conseguia vencer ele. Só que um dia o Anteu olhou e foi desafiar o Hércules. Eu acho que ele subestimou. E aí o que aconteceu naquela grande luta? O Hércules, semideus, né, tal. Quando o Hércules tirava o Anteu do chão, via que o Anteu perdia a força. E aí o Hércules, quando entendeu isso, ele matou o Anteu assim, sem o Anteu sem os pés no chão, e enfim, aí tem toda a história, a gente pode falar num outro momento. Mas o que é essa analogia da Grécia, onde o mito traz, e esse é o ensinamento? Quem tira os pés do chão, perde a sua força. Então, às vezes, o cara subiu e o cara achou, eu estou aqui, e ele deixa de se dedicar a entender nas coisas que trouxeram ele até ali e valorizar isso para criar novas. Então, exemplo, eu a vida inteira olhei para mim e me desafiei. Agora, se eu não me desafiar, eu vou cair. Eu posso cair mesmo me desafiando. Mas se eu não... Então, eu acho que a gente nunca vai ter... As pessoas às vezes têm um romance que não, o cara conquistou nada. A gente está, a gente não é. Né? A gente está na tal posição. Então, não corre, mas, cara, não para. Não para de... Não, legal. E acho que eu queria aproveitar esse tema também, Carlos, para a gente poder falar sobre uma mensagem que você colocou em um dos seus vídeos, né, que eu achei sensacional, que você fala sobre como atingir os seus objetivos e traz eu achei incrível aquela analogia que você fez da trajetória do Djokovic. E lá você fala que é a somatória dos pontos que vai te entregar a vitória, né? Parece uma coisa óbvia, mas... a gente esquece, né, Rodolfo? A gente esquece, exato. Cara. E aí isso me remete a um tema que é o tema da motivação, tá? Que dentro daquele escopo da inteligência emocional, que é um outro assunto também que a gente discutiu bastante, né? É sabido que é preciso, além de outras coisas, de motivação para que você persista e conquiste ponto atrás de ponto até que se alcance a vitória, né? Para que você alcance o seu objetivo. Queria que você contasse para a gente como é que você faz, né? Como é que você fez. Já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você dissesse como é que você fez e como é que você continua fazendo para manter a motivação, né? Em busca de melhorar a cada dia até que se obtenha o resultado desejado. Uma coisa que quando eu criei essa ideia do canal do Fuja da Média, até o nome Fuja da Média, depois eu até posso contar mais sobre isso, mas assim, já é uma barreira para mim mesmo, né? Porque qualquer coisa que eu for fazer, podem me questionar, pô, mas isso aí é fora da média, né? Então é uma forma de eu mesmo cobrar. Mas olha, tu trouxe uma questão da motivação, né? Primeiro assim, as pessoas, elas confundem a motivação, como a gente fala popularmente, né? Com o que de fato é a motivação, né? Motivação é o motivo da ação, o que me faz tomar uma ação. As pessoas acreditam que motivação é acordar e dizer, ufa, vou prosperar. Eu brinco até no vídeo que eu gravei assim, poxa, 8 anos eu acordei pelo menos um dia por semana às 3h50, 4h50, assim, me diz um dia que eu acordei dizendo, vou lá e às 10 da manhã eu vou ter um forecast, né? Uma reunião de pressão de venda. Ninguém acorda feliz assim. Então, a motivação é o motivo da ação, que para mim eu remeto a um tema talvez mais adequado, o propósito. Ou o teu porquê, né? O porquê da gente, né? Cada um de nós tem uma história. Eu quero... Pô, eu não quero prosperar. Todo mundo quer prosperar. Eu quero, talvez, ser um pai melhor para o meu filho. Eu quero ser o marido melhor do que... Cada um tem o seu. Não dá para dar exemplos aqui que atende todo mundo. Então, eu sempre tive o propósito de ser melhor que eu, né? Como eu disse, cedo eu já entendi que eu precisava olhar só para mim, pela historinha que a gente falou agora há pouco. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender, e aí voltando ao parênteses do cérebro que eu falei antes, o cérebro não trabalha com motivação. Motivação é uma exceção.
né? É diferente de felicidade e alegria, tá? As pessoas confundem motivação. Eu posso acordar feliz um dia, mais feliz ou menos feliz, mas a motivação, ela tem muito a ver com disciplina. E aí a disciplina vem um lado também de organização, né? Tipo assim, qual é o meu motivo de ação? Qual é o meu propósito? Eu quero isso. Primeiro lugar, nunca pense em dar a volta ao mundo e tenta encher o avião com todo o combustível necessário para dar a volta ao mundo, porque você não vai nem decolar. Então, assim, eu quero dar a volta ao mundo. Isso é um sonho. Mas qual é o meu o grande propósito? Né? Quero dar a volta ao mundo. Mas qual é o motivo de ação que eu vou fazer agora? Agora eu quero sair de São Paulo e ir até Miami. Tá bom. O que eu preciso disso? E aí, cara, passo a passo. Entendeu? Podem existir N outras formas. Eu sempre olhei desse jeito. Então, quando eu comecei minha carreira e fui lá o segundo funcionário, na verdade, numa empresa lá para conseguir começar software, o meu sonho era ter uma funcionalidade no software no outro mês. Outro mês era tal, outro mês era... Eu sempre trabalhei com a minha próximo desejo. Eu digo sonho, porque eu acho bonito a palavra sonho. Mas sonho é uma coisa, às vezes, mais intangível, né? A meta, o objetivo. Eu sempre fiz coisas próximas. E no final do dia, quando eu olho... vou pegar o exemplo da academia, né? Por que eu não sou um cara com shape adequado e tal? Porque não está no meu propósito. Entendeu? Não está no meu propósito. Eu posso tentar. Aí o que acontece? Aí eu me traio, eu vou na motivação. Vou 3 dias, o quarto eu já não vou, pago um ano de... Eu sou um dos maiores financiadores de academia que existem. Mas é por isso, porque o meu propósito não está ali. Entendeu? Eu estou esperando uma motivação. Eu não estou motivado. Eu não vou estar nunca, porque eu não tenho propósito para isso. É isso que as pessoas confundem, né? Meu propósito é comer o pastel de feira. Você entende? Então, isso que falta. A gente tem que estar de bem com a gente. Isso não quer dizer que eu estou falando que é o melhor para mim. Só estou falando, esse é o propósito. E cada um de nós tem um propósito. E se eu olhar o meu propósito, que eu gosto de chamar de motivação, o motivo meu de ação me leva a fazer tal questão. Então tá, agora o meu desafio vai ser esse. Meu desafio vai ser esse. Meu desafio vai ser... E assim foi vindo. E eu hoje olho para trás e posso dizer para vocês tudo que eu segui. Os 20 anos, assim, 25, né? Ponto a ponto que me fez levar. Agora, para frente, eu nunca olhei. Tipo agora, vocês me perguntam, como é que tu te imagina? Cara, se me perguntar daqui a 60 dias, eu te digo quais são meus objetivos. Quais são? Mais que isso, cara, né? Não sei. Porque eu não gasto a minha energia com isso, porque isso eu não tenho como. Aí vem um pouco do modelo estoico também de leitura, que é uma coisa que eu indico para qualquer um, que é, se preocupa com o que depende de ti, cara. O dos outros, cara, não vai mudar nada. Eu vou dar exemplo. Se eu olhasse para o meu colega, o cara nasceu num lugar melhor que eu, ele é mais inteligente e tal, já perdi. Parênteses, o meu amigo nunca escutou isso, tá? Mas eu vou contar uma história. Quando eu fui trabalhar na ONU, eu era um cara do interior, do Rio Grande do Sul, e teve um anúncio de empregos no Classificados. Assim, tem gente que não vai no Google ver o que quer dizer isso, mas existia um jornal que você anunciava emprego, não existia Google, né? Para pesquisar e nem portal de emprego. Então, eu vi lá um anúncio, emprego legal para trabalhar com as tecnologias que eu achava que eram legais. Eram as tecnologias, assim, fora da média, vamos dizer, da época. E aí eu fui fazer essa entrevista, eu lembro lá em Porto Alegre. Depois eu posso contar detalhes que é hilário, porque eu não sabia nem pegar ônibus em Porto Alegre, cara do interior, né? Então eu tive que ir a pé. Nossa, cheguei suado, assim. Fiz a entrevista, o cara perguntava, Carlos, tu sabe isso? Eu dizia, mais ou menos. Ele escrevia na ficha, domina. E aí foi tudo assim, sabe? E aí quando eu fui embora, eu disse, não, eu vou comprar um livro desse negócio, eu vou ler, porque se os caras me chamarem aqui, eu não vou saber responder a segunda pergunta. Aí eu passei na livraria, comprei o livro, estudei, já fui mais seguro para a próxima entrevista. Aí quando eu cheguei na segunda entrevista, cheguei confiante, eu li o livro, cara, sabia tudo. Aí eu estava esperando aquelas divisórias de compensada, assim, que passa todo o som, tinha um cara sendo entrevistado. Eu lembro das perguntas assim, você concluiu o seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ano passado? Sim. Aí eu pensava, meu Deus, eu não terminei a graduação, cara. O cara já terminou o mestrado na URGS, que é federal. Na federal não ia passar nem no vestibular, eu pensando, né? Não, e como é que tu vê isso? Não, eu sou revisor técnico da Macron Books, nos livros de Visual Basic. Eu pensei, nossa, o cara é revisor técnico dos livros. Eu nem inglês falo, entendeu? O cara lê inglês, nossa, tô morto, morreu. E o cara era para outro cargo, né, que ele estava disputando, e no fim o cara virou um grande amigo meu, que é o Ulisses, e um gênio, inclusive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tivesse comparado com ele, eu tinha ido embora. Eu ia passar vergonha se eu fosse... Mas é como as pessoas fazem, né? A minha motivação estava no auge, mas aí chegou lá, o sorvete que derreteu, né? Então, desculpa que foi longa a explicação, mas eu quero dizer assim, a gente vai conectando os pontos da nossa conversa mesmo, né? Motivação, comparar com o outro, com a educação. Cara, olha para si. E não quer dizer que todos nós vamos ser o presidente dos Estados Unidos, não sei, né?
mas olha para si. Não, isso é muito legal e ajuda também, Carlos, na história de como você interage com outras pessoas. Tem um pouco dessa história que tu comentaste agora, que vai muito de gerenciar a si mesmo, que é um aspecto importante para a liderança, né? Primeiro, liderar a si mesmo, para poder liderar as outras pessoas de uma forma, né, com cadência e tudo mais. E eu queria pegar um pouco desse ponto, porque eu sei que você leva muitos anos no mercado, como você comentou agora, 25 anos, né, de carreira. E eu sei também que você tem uma história grande liderando pessoas da área de delivery, de projetos, de desenvolvimento, de research and development, e também, na maior parte da tua carreira, equipes de vendas. E isso, no mercado de tecnologia, que é onde tu estás inserido, significa uma coisa, muita competitividade, e na área de vendas, muita tensão, às vezes, né, pelo resultado, um pouco de estresse. Não é uma área simples ou fácil de se conviver no início, né? Então, dentro de todas essas coisas de gerenciar pessoas, de momentos de tensão muito fortes, né, dentro do teu trabalho, qual é o papel da liderança de pessoas, liderar outras pessoas, no teu processo de atingir resultados nas empresas onde tu trabalhas? Hoje, por exemplo, na Salesforce. Sabe que eu fiz um post esses dias no LinkedIn, que eu botei um post do Simon Sinek, que para mim é um dos caras assim mais brilhantes que eu tive contato, e ele tem uma frase que ele fala muito, assim, não lembro a frase exata, mas o grande ponto é, cara, é muito mais o soft skill do que o hard skill, né? Ou seja, muito mais a capacidade de se relacionar com aquela pessoa do que tecnicamente. Por que eu quero trazer isso? Quando eu comecei a minha carreira com pessoas, eu tive oportunidade muito cedo, né? Então eu comecei errando muito cedo, né? Porque ninguém eu estava conversando com um amigo até essa semana, ele está dizendo assim, ninguém ensina a fazer as transições, porque tem aquele livro, tem um livro que eu indico para qualquer um, o que te trouxe daqui não irá te levar adiante, né? E eu lembro que no início eu era um programador também fora da média, eu me dediquei muito àquilo, por exemplo, ninguém vê isso, mas dos meus 17 aos meus 20 anos, eu nunca fui numa balada, eu ficava sábado e domingo fazendo sistema para locadora, que também ninguém sabe o que significa, né, para hotel, eu ficava me desafiando então, obviamente, o meu nível técnico era muito diferenciado, e eu esperava que todo mundo, o cara que não faz isso, ele é burro, ele não é capaz. Então, eu tratava as pessoas com nível de arrogância, com nível de uma falta de empatia, que eu sequer sabia que pudesse existir, né? Que é um erro natural de quem lidera pessoas, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro de eu fazer software que controlava quantas teclas o cara pressionava por minuto ou por hora para controlar se o cara era... Nossa, assim, as pessoas me odiavam. Elas me odiavam. Tem uns que me odeiam até hoje, eu acho, desde aquela época. O cara que vai assistir isso vai bloquear o canal aqui. Por quê? Porque eu não tinha empatia com as pessoas. Ninguém me odiava porque eu era muito bom tecnicamente, porque eu era diferente. Não, me odiava pelo jeito que eu tratava as pessoas. Então, acho que a primeira questão no mundo de software, de TI, que é o grande erro da massa, e é o modelo antigo de gestão, é o modelo do medo. A área de tecnologia da informação é a área que eu mais conheço, eu vou chamar de assédio, mas podia ter palavras mais pesadas, sobre vender e a qualquer preço, a qualquer questão, né? Mas nunca trabalhar pessoas, porque o cara que estava acima dificilmente sabe lidar com pessoas, porque se ele está usando medo, né? E uma vez eu aprendi na vida, num programa de negociação, que o cara que te compra por preço, ele te larga por preço. O cara que te compra por valor, dificilmente te larga por preço, né? Até pode, mas é muito raro. É assim com pessoas. Se eu estou liderando ela pelo poder, pelo respeito técnico que a gente às vezes lidera, a gente não tem um time. Se a gente lidera elas por reconhecimento de ser uma pessoa que está agregando valor, é aquilo de servir primeiro, que eu comecei falando aqui na nossa conversa, é o que diferenciar. Então, hoje, a principal disciplina para mim, de qualquer segmento de mercado que seja, é a gente servir primeiro. Servir primeiro não quer dizer não ter responsabilidade, não cobrar o que é justo, não esperar que atinja a meta. Nós podemos aqui abrir toda uma conversa sobre isso. Agora, eu não quero nem usar empatia, porque empatia, talvez ela deixa um vitimismo nas pessoas. O fato é, se eu trabalho com vendas e não importa o segmento, eu sou um mal necessário. Porque se a empresa tivesse um canal digital que vendesse sozinha, ela não ia querer que eu estivesse lá, né? Então, mas tu tá falando... Não estou falando. Vendas é uma das profissões, assim, mais importantes que existem. Mas é um mal necessário. Se não precisasse, por que eu ia ter?
né? Então as pessoas têm que entender, e aí falando de vendas, né? Que o quanto melhor eu tiver com as pessoas a relação e o respeito, melhor resultado eu vou ter. Aí vocês vão dizer assim, mas e o cara aquele que não está comprometido? Desculpa, troca. Nenhum lugar está escrito que a gente tem que estar cercado de pessoas que não tenham a ética, a índole e tal. E aí eu vou contar uma história, o Cléo talvez saiba, logo no início que eu estava nessa gestão de pessoas, eu tive 9 funcionários quando começou a crescer. Eu na época, lá comecei a criar uma área e eu tinha 9 funcionários. E no mês um pediu demissão, 15 dias depois outro pediu demissão, mais 15 dias outro pediu demissão. E, cara, os caras saíram com raiva, eles queriam tirar as pessoas lá, eles queriam me prejudicar, eles queriam me criar problema. Imagina, você entregando o projeto com 9 já é difícil, né? Porque você sempre nunca tem gente sobrando, quem trabalha com entrega. Imagina você perdendo gente, e dos que ficavam já estavam com aquela cara, só estava ali por causa do dinheiro, aquela coisa toda. Um dia o presidente da empresa me chamou, sentou e disse, cara, tu é uma figueira. Nada nasce embaixo de ti. Nada. Aí eu entendi o que ele queria dizer, porra, né? Na época, jovem e tal. Ele falou assim, então tu vai sair agora e tu vai demitir todos os que faltam. Você tá louco, bateu a cabeça, né, cara? Já tá faltando 3, eu só tenho 6. Eu disse, não, cara, nós vamos comunicar aos clientes, paciência, nós vamos pagar a conta, porque o teu problema eu resolvo. Não ter experiência, tu não tem a maldade, tu não trata as pessoas do jeito que tu tá tratando de forma errada porque tu quer. Tu tá tratando porque tu não tem essa capacidade. E eu vou te ajudar a ter essa capacidade. Também não é do dia para a noite, tá, gente? Mas eu vou. Agora, quem tá fazendo isso não tem a ética, não tem a capacidade de estar aqui, porque o cara tá querendo prejudicar alguém. Entendem a diferença? Então, isso para mim me serviu como dois valores muito fortes. O valor de quanta confiança de alguém acima me dando quando eu tô errando, e quando eu tô errando sem interesse. Então, quando o cara não bate a cota, gente, nunca alguém vai me ver, botar esse cara na parede para ir para casa, desabafar com os filhos, com a mãe. Imagina a cena de um gestor de vendas, do vendedor, não importa, ele ser maltratado no trabalho, ameaçado que ele vai ser demitido se não vender, porque ele não conseguiu vender, ou porque ele não tem a capacidade, não importa. E ele chega em casa, a tristeza e aquela família olhando. Eu sempre paro para pensar nisso. As pessoas não se colocam nesse mundo. Se coloca nesse mundo. Agora, tu imagina esse mesmo cara chegar em casa falar porque ele faltou o trabalho 5 vezes, porque ele chega tarde, porque ele não faz o que a empresa espera. São sensações completamente diferentes. Trata o cara assim. Né? Cara, eu espero de ti. Comunicação, a gente também falou. Os temas aqui que vocês selecionaram também estão perfeitos, né? Porque comunicação é isso, cara. Eu espero de ti isso. Desse jeito, desta forma, com esse prazo. Se tu tá fazendo tudo o que eu espero e tu não tá atingindo o resultado, talvez o que eu tô esperando não é possível para aquele momento, né? Não seja. Aí, gente, entra outras variáveis de um líder, né? Eu tenho que saber desafiar as pessoas, motivar as pessoas, né? O que é o motivar? O que faz ele dar um pouco mais agora? Aquela história, com medo, o cara não vai fazer mais por mim. Mas motivado, o cara vai fazer. Né? Motivado o quê? Eu estou dando um motivo para ele fazer. Né? E eu digo para vocês, tem um livro do Daniel Pink, inclusive tem um TEDx dele, que ele fala que as pessoas não trabalham por dinheiro. Elas trabalham parte porque precisam do dinheiro, mas em um certo nível. A partir de certo nível, elas não se motivam mais pelo dinheiro. Entendeu? Elas se motivam por reconhecimento. É isso aí. Exato. Legal. Obrigado também pela vulnerabilidade, né, Carlos? Mas isso vai muito, essas conversas vão também por mostrar o que a gente pode fazer para aprender. Eu acho que vem disso, né? Obrigado por compartilhar de forma vulnerável também esse teu aprendizado. Legal. Desculpa pelas longas explicações aqui também. Não sei se eu estou complicando. Ótimo, ótimo. E, na verdade, essa tua fala, na verdade, vem a calhar com uma pergunta que eu tenho. Porque eu acredito que tenha sido o que você discorreu agora nessa experiência sua, que você tenha pontuado um pouco num episódio, num vídeo que você tem que chama liderança, que você fala, você compartilha algum dos erros, né, que a gente gosta muito de fazer isso, essa questão da vulnerabilidade. É importante a gente falar que a gente está aprendendo e está errando sempre, né, e sempre crescendo e tudo mais. E você diz, né, nesse episódio que o presidente da empresa ele te ajudou nesses aspectos, né? Ele disse, e você disse que ele te ajudou porque não se tratava de uma questão de índole, porém uma questão de mindset, né? Essa coisa de a gente mudar o mindset, sempre crescer, sempre mudar a nossa forma de pensar, né? Acompanhar o que está acontecendo com o nosso cotidiano, etc. Eu queria tocar mais um pouco nessa questão da índole, né? E quando a gente fala de vendas, né? Acho que muita gente tem uma visão que vendas
equaciona, né, má índole, né, vendedor, né, aquela imagem do vendedor mau caráter, né, e você está nesse mundo das vendas, né? Como você considera essa questão da índole nessa equação corporativa, né? Eu sei que tem essa parte da tolerância zero que você mencionou, mas fala um pouco mais para a gente dessa questão da índole nessa equação corporativa, nesse mundo das vendas. Aí a gente tem várias dimensões, né? Tem a dimensão que uma gestão que vende medo, ela fomenta o pior lado do vendedor, ele é sobrevivência. Então, ele vai tentar dizer que aquele negócio está firme, ele vai tentar... Ele vai um mês, vou chutar a bola para frente um mês, né? É o cheque pré-datado. Tem todo esse lado da índole que vai. Então, eu acredito que isso tem várias dimensões, né? Tem a dimensão, obviamente, que o líder direciona os seus liderados a cometerem erros. Às vezes é sobrevivência, né? É uma fraqueza, né? É uma fraqueza. Talvez o cara não tenha aquela índole, mas ele é fraco de valores, né? O propósito dele não é tão forte. Então, não dá para exigir da pessoa que ela seja madura o suficiente certas vezes. Então, às vezes, o líder força isso. Mas, em linhas gerais, a área de vendas, ela passa pelo malandro, pelo oportunista, o vendedor, né? Tanto que você, assim, se vocês viram alguém chegar num hotel, no check-in, qual é a tua profissão? Vendedor. Cara, eu nunca vi. O cara sempre tem um nome bonito, mas nunca é vendedor, né? Account manager. Pô, é lindo. Business developer. Tudo tem nome bonito, porque ser vendedor é feio. Por que é feio? Aí, voltando, né, à história. Quando os chineses vieram construir lá nos Estados Unidos as grandes rodovias e tal, tinham os caras que construindo ponte, né, que era da prospecção lá na década de 20 nos Estados Unidos. Aí os chineses foram importados, os asiáticos, para ajudar a construção, e os caras tinham um produto que eu não lembro o nome agora, tá? Pesquisar depois, era tipo um óleo preto, assim. E eles vendiam aquele óleo preto para tudo. Diziam assim, cara, esse óleo preto aqui para dor no joelho é fantástico. E os caras compravam, porra, não mudava nada, mas... Aí o cara vendia aquilo para dor no tornozelo. Tem até uma fala do Clóvis de Barros Filho que ele brinca que é o vendedor de Guento, acho que é o nome que ele diz. Que aí o cara no ano vende Guento, dizendo que resolve dor de cabeça, dor nos pés, tudo. Aí no ano seguinte o cara volta na cidade para vender. Os caras, cara, aquele Guento que me vendeu para dor de barriga não funciona. Não, mas agora eu tenho o Guento gel, cara. Agora você tá... Ou outro perfil de gente que é oportunista. Mercado de TI é o que mais tem, porque a gente fala muitas vezes do outro lado sem conhecimento. Muitas vezes do outro lado a gente está vendendo uma coisa muito subjetiva, né? Não tem como comprovar a eficácia daquilo que a gente está vendendo. E o que eu acho que é o pior são os caras que trocam dos grandes fabricantes, eu vou usar aqui os grandes, e vai para o outro falar mal do que tá. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Mesmo que tu esteve num lugar que não foi bom, isso não te autoriza a falar mal do lugar, né? Até porque tudo tem prós e contras. Então, eu acho que isso foi um pouco histórico do vendedor. Eu acho que isso é histórico da pressão de vendas. Quem assistiu aquele filme Sucesso a Qualquer Preço, que tem uma cena... É difícil achar esse filme, tá? Mas é um filme com o pessoal que vende imóveis. Aí tem uma cena que chega um cara lá numa tipo uma repartição pública que vende imóveis, assim, o cara chega e diz assim, ó, olha aqui, pessoal, tá chovendo pra caramba, aí tem um cara lá atrás servindo café, ele diz, ó, pode parar aí, cara, café é só pra quem vende, pode largar essa térmica aí. E olha aqui, ó, eu dou lead, vocês não sabem vender, vocês são todos uns fracassados, o cara trata mal os caras assim. Então tem esse modelo que os caras de sobrevida têm que viver da índole. Então eu acho que o grande erro é que criou um conceito que o cara tem que sempre vender e se esqueceu o que faz vender. A gente não vende, a gente é comprado. Eu não conheço um lugar que eu fiz uma venda. Eu não conheço um lugar que eu fiz. Eu conheço os lugares que eu me posicionei de forma que o cara quisesse me comprar. Não existe push em venda. Claro que existe o cara não desistir numa competição, etc. Mas agora, aquela pressão, tipo, vai lá, senta na porta do cliente, só sai com o contrato assinado, eu acho que funciona quando está parado o contrato na mesa do legal, que o cara já disse que comprou e é um processo administrativo que não está andando. Vai lá e senta mesmo, cara. Porque acontece. Agora, o cliente sequer decidiu por mim, eu vou sentar lá para comprar. Putz, sim. Quantos vendedores eu conheço que os caras vão no YouTube, gente? Vocês não conhecem, assim, eu já vi de tudo. O cara vai no YouTube e bota lá a track de áudio de cafeteria. Aí o cara fica em casa com aquele track de áudio rodando, na época que a gente saiu de casa,
Aí o chefe liga, ele atende, tá barulho de prato. Não, eu tô aqui na padaria, na frente do cliente. Ninguém sai, ninguém entra. Entendeu? Porque o ambiente gera essa falsidade, entende? Então, o vendedor já vem mal desde aquela época, o vendedor aí de Guento, como eu falei, vem mal pela gestão, vem mal pelo desafio. A gente sempre tem mais vendedor do que cota. Isso também é outra coisa que... Por isso que eu digo, tu tem que ter pessoas que fazem o que tu acredita que tem que ser feito para vender. E aí vão ter os caras que acreditam nas coisas erradas e os caras que acreditam nas coisas certas. É isso que vai diferenciar os caras de curto, médio e longo prazo, né? Sempre dizem que maratona, eu não corro maratona, já dá para olhar pelo shape, porque eu nunca corri, né? Mas cada X quilômetros eu tenho uma certa característica que me permite seguir, né? Eu acho que o mundo de vendas é assim. E sinceramente, se o cara ficou 30 anos numa multinacional, se ele ficou não é isso para mim que caracteriza se ele foi bom ou não. O que caracteriza se uma pessoa fez uma boa jornada de liderança, mais do que o resultado que o cara entregou, são as pessoas que ele liderou, né? Porque tu entende as pessoas por isso. A gente tem que e isso, parênteses, tá? Não é ser nice, não é ser bobo, né? Acho que tem uma diferença grande aqui, né? Ah, meu chefe é legal, cara. Pô, chega em todo forte, trata a gente bem, dá até bom dia, cara. O cara dá até bom dia, tu acredita? Ele entra na empresa e dá bom dia. É fantástico esse meu chefe. Eu não vou fazer o relatório para ele. Cara, eu só digo uma coisa, aí tem o meu lado que pouca gente conhece, né? Cara, é sério, é disciplina. Eu pedi o relatório na segunda, não foi a segunda, beleza, teve um motivo e tal. Se furar o pneu do carro de novo, cara, não é o perfil que vai, porque aí é o lado que a gente tem que olhar e dizer o seguinte, cara, a minha família faz parte, eu tô aqui representando a minha família, né? Eu quero fazer o melhor para minha família, o meu sustento, o meu trabalho é um dos grandes elementos para isso. Se tu, cara, que eu tô confiando, vai me botar em risco, tu não faz parte desse projeto. Porque o meu chefe também está colocando a dele em risco por mim. Essa diferença não tem essa comunicação clara, transparente, né? Quando a gente teve a oportunidade de sentar com o chefe, o cara disse assim, Bush, desculpa, tu é um mal necessário, mas assim, se tu prospectar 50 ligações por dia, não sei o que tal, hoje eu não acordei motivado para vender. Cara, não tem. O teu propósito é qual? É esse. Então tu vai ligar 5. Motivado, não motivado, tô um pouco preocupado. Vai ligar para 5 pessoas. Se não, tu não precisa ser vendedor, cara. Tem trabalho para todo mundo, sabe? Só que tem que crescer rápido. O cara que nasceu com uma predisposição de falar bem e aprendeu a mentir, o cérebro dele já cria atalho para mentir, o cara vai ser um enrolador nato. Mas, cara, é 6 meses, é 1 ano, 2 anos, acabou. Esses caras não têm desafio. Olha para o LinkedIn, o histórico das pessoas. Como é que foi a carreira do cara? Entendeu? A gente olha por tempo, a gente pode cometer um erro de ir para uma empresa que a gente não se adapta, ou que a empresa não gostou da gente, ou que a gente não fez um outro normal, mas 6 vezes seguidas, porra, cara, que azarado que tu é, hein, meu? Eu não quero esse azar perto de mim, né? Enfim, eu vou parar, porque daqui a pouco eu vou falar demais desse assunto. Eu acho só que tem mais vítima do que merecedores nesse mercado. Só esse é o ponto. Por quê? O antigo modelo é o antigo da pressão. É o modelo da pressão. O modelo da pressão faz ter mais ator do que, né, que gente verdadeira. Bush, nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo no mercado, a gente passou por dificuldades e muitos desafios nesse último ano e algumas semanas, né? Desde o lockdown, pandemia, todos esses desafios na economia. Alguns mercados, como nos Estados Unidos e alguns países aqui na Europa, já começaram a ter uma recuperação e sinais potentes de que a economia está reacelerando, reaquecendo, né? Na organização onde eu trabalho, por exemplo, um dos grandes desafios atuais é a guerra pelo talento. É uma guerra constante e vital. The talent war every day. Porque empresas estão vindo buscar pessoas na nossa organização e não tem outro jeito, faltam pessoas qualificadas para muitos dos trabalhos que hoje são chave no mercado. Então, desde o teu ponto de vista, como tu sempre comentas, para protagonizar no mercado atual, com todas essas dificuldades, o que as pessoas / empresas que estão triunfando têm feito e o que as empresas que estão agora justamente caindo e tendo dificuldades ou até fechando deixaram de fazer durante esse momento desafiador que a gente está vivendo.
Eu acho assim, a consequência da pandemia, tirando o lado que qualquer um de nós tem as suas, né, as nossas aqui vulnerabilidades, ou seja, cada um tem uma situação na sua casa, no seu contexto familiar, etc. Então, aí fica também uma força para todo mundo, que isso é natural. Tá? Eu acho que dificilmente a gente vai passar 12, 13 meses, como agora está dando período em lockdown, sem ter tido um dia, dois, um mês, sei lá, o período, quantas vezes, de dificuldade, natural. O que eu acho quando eu falo do mundo corporativo, e aí a gente não tem que ter romantismo, a gente tem que olhar de uma maneira objetiva, é que assim, quem de fato teve os impactos com o lockdown, com exceção, obviamente, de alguma indústria que vou dar um exemplo, o cara é time de futebol, cara, não tem muito o que fazer diferente, mas até tinha, tá? É aí que eu quero chegar. Ela deveria ter feito antes, né? Então, o impacto que teve não foi o que ela não fez agora, não, foi o que ela não fez antes. Eu dou uma palestra que eu falo sobre a importância dos dados, né? Porque eu tenho muito na minha cabeça que a era da digitalização ela acabou na década de 90. A gente vive a era da inteligência a partir dos anos 2000. Né? O que diferencia a inteligência das companhias e não a digitalização. Mas, obviamente, que isso varia para o segmento. A gente agora na pandemia viu a quantidade de empresas que não vendiam pela internet, faz parte. Mas eu lembro que esse vídeo de 83, quem procurar, era a reportagem do Bradesco implantando caixa eletrônico. Era, assim, a grande mudança. Aí eu paro para pensar, se eu sou um protagonista do meu negócio, ou se eu quero ser, por que de 83 eu esperei até 2020 para tomar uma iniciativa? É porque eu não quis ser o protagonista. A minha visão não era de ser protagonista. Essa é a primeira questão que eu coloco assim, de bate. Ok, mas às vezes tem que ter uma grande queda para aprender. Faz parte, eu acho que... Mas o primeiro ponto é esse, sabe? Para mim, passam por 5 P's, tá? O protagonismo. É o cara ser pioneiro, ou seja, uma visão original, uma visão diferente. Às vezes a gente não tem. A segunda visão, para mim, é performance. O cara tem que ser melhor que ele cada dia, né? Só que ele, não olha o competidor. Terceiro é pensar e fazer, ou seja, agir rápido, uma iniciativa. 4, pessoas, ou seja, o quanto tu está servindo as pessoas para se relacionar com as pessoas, né? E o propósito, né? Que a gente falou no início aqui, que para mim é super importante. Então, se nesses 5 P's que a gente avaliou, podia fazer um marqueteiro dizer que são 7 P's, não importa. Nessas 5 grandes famílias aqui de conceito, o cara não conseguiu em nenhuma delas ver que ele precisava atender o cliente dele de uma forma mais inteligente, a pandemia deu uma porrada nesse cara. Exemplo, empresas contratando recursos de outras empresas. Se o cara não tem o propósito de ser o protagonista para viabilizar a carreira das pessoas, ele vai ser o oportunista de tirar das empresas que trouxeram pessoas. Mas ele, até entendo que ele pode ter errado por um tempo e agora ele vai mudar. Mas antes dele ir lá e tirar alguém de uma empresa, ele podia criar uma academia para formar as pessoas que estão sem emprego, que perderam a pandemia. Me fala aí se tu tem 3 nomes. Para não dizer nenhum, porque às vezes existem, né? Que a gente não conhece. Mas, tipo, claro, quantas empresas abriram uma academia para formar mão de obra das pessoas que ficaram desempregadas para que elas pudessem preencher esse mercado? Ninguém. De maneira geral, né? Estou sendo extremista. Mas eu quero dizer assim, muito pouca gente. Eu desconheço. Então, o protagonismo, ele passa para mim na sociedade atual de quem tem um propósito de ser protagonista. Né? Então, assim, eu sou dono do negócio, por exemplo, falei jogo de futebol, cara, sem abrir nome de clube ou etc., o futebol não explora o mundo digital, ou não explorava, né? E te digo, no mundo digital o cara tem mais fãs do que vão no estádio de futebol, ou que iam. Imagina se ele tivesse um produto para entregar. A analogia que eu faço, eu tenho uma colocação que eu falo, e eu vou usar a Rede Globo aqui mais pelo respeito do império que é o grande Grupo Globo, que fez parte da minha geração, né, de consumo de entretenimento, e eu maior respeito, não é um demérito, mas quer dizer assim, foi um mega do império, e que hoje tem o seu negócio colocado em xeque visivelmente, né, ele e todos os outros players dessa indústria. Mas eu não sei se o pessoal parou para pensar que, primeiro, a Globo tinha milhares de repórteres gerando notícia e conteúdo o dia inteiro, e ela aproveitava 2-3% desse conteúdo. O resto não ia ao ar, ia para o lixo. Se ela tivesse se preocupado em entregar conteúdo para o mercado com esse... Cara, ninguém nunca ia prosperar, porque as pessoas querem conteúdo, elas querem atenção. Hoje a gente paga para não ser interrompido. Antes eles pagavam para nos interromper. Então, o protagonismo está nisso, entende? Eu me colocar lá do outro lado e entender o que aquele cara espera da minha empresa. E não como eu aumento o meu lucro. Né? E o segundo parênteses da Globo, que eu pegando como exemplo, para mim, cara, uma Globo tem que comprar uma empresa, tipo, vou vender aqui, uma Via Varejo. Ou a Via Varejo comprar a Globo. Pô, mas como assim? Entretenimento é o que vende. Conteúdo é o que vende. Né? TI
não vende pelo produto. Ela vende pelo diferencial que eu vou entregar para aquele cara conseguir gerar valor. Ou porque eu estou entendendo o que aquele cara precisa. Então, a gente começa a olhar as indústrias e vendo, eu acho que a grande mudança é sair da cadeirinha de dono de negócio ou a cadeirinha de carreirista, vamos chamar assim, e pensar assim, cara, o que do outro lado estão esperando, estão oportunizando para acontecer hoje? Eu digo para vocês, eu chego a ficar nervoso de pensar na quantidade de oportunidade que existe no mercado. Chego a ficar nervoso. É um pouco da história do cortador de gelo, né? Final dos anos 1800 para 1900 lá, tinha uma profissão nos Estados Unidos que os caras iam para um lugar muito... poucos lugares tinham muito gelo, um período X do ano, e os caras cortavam gelo para vender. Pô, era uma profissão. Aí passou um tempo, criaram a refrigeração industrial. Esses caras todos perderam emprego porque criaram-se os entregadores de gelo. Entre nós, se o cara cortava gelo, ele entregar gelo era mais fácil, mas ele não conseguiu se adaptar. Aí chegou o refrigerador em 27, sei lá, para nós. Acabou a profissão desses caras. Nenhum deles construiu ou entregou o refrigerador. Assim é o mercado atual. A pandemia veio e cria um baque e o cara não para olhar assim, pô, meu consumidor lá que mudou. Como é que eu entrego mais conteúdo para esse cara? Então, assim, Cléo, não tem uma resposta direta, mas assim eu posso te dizer. O cara que simplesmente vai tirar alguém de uma empresa porque falta talento, eu entendo na emergência. Mas eu não entendo o plano que ele está fazendo para mudar o mindset. Porque se ele contratou um cara e não mudou, é como o marido que trai a mulher para ficar com outro e o outro casal casa. O cara não vai mais trair agora? Entendeu? O funcionário da mesma forma. Bem, muito bem, Carlos. Obrigado pela sua presença. É fantástica a conversa. É sempre bom a gente falar desses assuntos e é interessante porque você tocou em vários pontos que a gente gosta de tratar e de lidar aqui no LeaderView. Para a gente é muito interessante toda essa questão, desde a motivação, da comunicação, a liderança como um todo, que é o propósito nosso. E então eu queria, antes de fechar o episódio, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o teu canal, né? O teu propósito em relação ao Fuja da Média. Tá. Em primeiro lugar, parabéns para vocês aí, porque na verdade eu sempre digo, né? Não existe resposta certa, existe a pergunta que é certa, né? Eu acho que vocês conseguiram trazer para mim os principais pontos que fazem hoje algumas pessoas terem mais reconhecimento, sucesso, ou sei lá, o adjetivo que queiram usar. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é importante, assim, com o início da pandemia, eu sou super honesto de dizer que quando chegou março, né, eu vivo no Brasil, chegou março, eu achei que ia ser uma questão passageira, por mais que eu tenha um cunhado que mora na China, etc., eu subestimei, e quando iniciou abril, eu estava já meio com os olhos arregalados o que ia acontecer, mas, obviamente, eu sempre fui um cara que consumiu muita informação, então continuei consumindo, e eu comprei um livro do Simon Sinek chamado Jogos Infinitos. E nesse livro, quando eu fui ler, eu gostei muito, li ele, enfim, e aí um dia teve uma live à noite com o Simon Sinek, enfim, eu participei dessa live, e no final eu tive uma conversa com ele, e que ele falou o seguinte para mim: Bush, tu nunca mais vai me ver num palco, esse mundo mudou. E foi a primeira vez que eu me senti totalmente defasado, eu me senti no outro lado da mesa, a vida inteira levando ideias e, né, e eu demorei um tempo para absorvendo, enfim, a conversa, depois posso outro momento de falar, e me veio do lado que tem dois insights que foram importantes para mim. O primeiro é, o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas a poder prosperar mais? Numa situação como essa, que a gente vê que qualquer pessoa dos nossos lados, elas estão sendo impactadas, qual é o meu lado de empatia para ajudar? Então, vou compartilhar o que eu aprendi. Eu sou um cara que gosta de aprender, então, e no momento que eu também estou compartilhando, eu aprendo, então é positivo gerar isso. De que forma fazer isso? Aí eu uni o segundo ponto que eu aprendi, que é, o nosso mercado mudou. Se as pessoas não me conhecerem pelo digital, no presencial, por um bom tempo, elas não vão me conhecer. Então, essa foi uma iniciativa de eu unir o propósito de agregar valor às pessoas, mas, de certa forma, também, que as pessoas conhecessem o quanto valor eu agregava nas relações pessoais. A vantagem do digital é que ela permite que a gente converse com mais pessoas, entre aspas, ao mesmo tempo. Que, na minha visão, é exatamente a iniciativa que vocês fizeram, que é fantástica. Né? Porque vocês estão fazendo isso e estão mostrando para o mercado exatamente o diferencial que cada um tem aqui na liderança dos seus negócios. Então, eu criei um canal Fuja da Média, que eu convido todo mundo aí a assinar, só tá minha mãe, minha tia, né, meus amigos lá assistindo. Eu tenho um canal no YouTube, que é Carlos Bush, o nome, e tenho o Instagram, Carlos Bush JR. E o meu objetivo lá é, assim, propósito total e transparente. Cada semana, depende do canal, eu gero mais ou menos conteúdo, compartilhar insights, ideias, muito do que a gente falou aqui,
em pequenas doses, para que possa ajudar alguém a ter um protagonismo diferente. E o nome Fuja da Média vem um pouco do como eu acredito que as coisas possam prosperar, né? Eu sempre acredito que o pipoqueiro que entrega a balinha junto com o pacote de pipoca, ele vai prosperar mais que o pipoqueiro que não entrega a balinha com o pacotinho de pipoca. Por mais que é uma balinha, mas o propósito dele é outro. Então, a ideia do canal é esse, é muito da ideia do que vocês têm aqui. Eu contei mais de onde veio esse insight, né, para mim, que me sacudiu muito, me colocou num desconforto muito grande. E eu tenho certeza que a sociedade que a gente vive, ela vai passar por muito tempo, eu não vou dizer anos, porque talvez ninguém tenha a previsibilidade adequada, né? Mas esse modelo digital, esse propósito de ajudar, é o propósito que vai vingar para o futuro, né? O quanto tempo e como a gente vai ser é o normal do futuro. O normal de hoje é esse, e vamos viver, vamos ser felizes, vamos se cuidar, e vamos ler um pouquinho mais, né? Vamos assistir YouTube, vamos acompanhar aí insights. Gente, parabéns pelo projeto, fiquei extremamente feliz de falar com vocês. São pessoas que eu acompanho há muito tempo, são pessoas que eu tenho maior respeito e recomendo para todo mundo. E estou muito feliz, eu me sinto até um popstar aqui sendo entrevistado. Entendeu? Parece. Eu só faço DR com a minha esposa me entrevistando. Agora tem 3. Muito bem, Carlos. Obrigadão. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos por nos acompanhar, assistindo, ouvindo o nosso podcast. Lembre-se de sempre deixar um comentário, uma pergunta, para a gente continuar desenvolvendo essa conversa sobre liderança, que é justamente, como o Carlos mencionou, essa é a ideia, de trazer essas ideias, esse bate-papo, essa conversa, para a gente compartilhar e agregar valores. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Até mais. Gostou? Então inscreva-se no canal do YouTube e siga o podcast nas principais plataformas para não perder novos conteúdos. Deixe suas perguntas ou comentários ou os envie para theleaderview@gmail.com.